Que saudade eu tava de ver o Fluminense amassando seus adversários no Maracanã, dentro da sua casa. Como eu vinha criticando aquele Fluminense que queria competir pós-mundial com todo mundo. E como eu tava com saudade de uma postura de um Fluminense que chega e amassa seu adversário, como tem que ser no futebol, quando você enfrenta uma equipe que não está conseguindo jogar bola. E foi isso que o Fluminense fez hoje dentro do Maracanã. Antes da gente começar a nossa análise pós-jogo de Fluminense 3, Atlético Mineiro 0, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, deixem seu comentário, compartilhem nosso conteúdo. Nós que estamos voltando aqui com a nossa página do Fluminense Arretado, a gente precisa muito do apoio de vocês para estar voltando a fazer essas análises, voltando a fazer as lives, voltando que vocês voltem a interagir com o nosso público, com o nosso pessoal aqui do Fluminense Arretado. Então, compartilha com os amigos e vamos lá para uma análise pós-jogo de Fluminense 3, Atlético 0. E assim, como não começar falando desse jogo refletindo e ficando claro o que a gente vinha falando sobre o Renato Gaúcho, mesmo na vitória. O tanto de besteira que o Renato Gaúcho vinha fazendo no Fluminense está escancarado. Essa partida escancarou as besteiras que o Renato vinha fazendo no Fluminense, sabe? A Costa, reserva do reserva. Everaldo, titular absoluto. Lima, praticamente não existia mais. Martinelli e Hércules, saindo rotinamente de todas as partidas. Hoje ele tirou o Hércules quando a partida estava, sabe, ganha. Ele botou o Bernal ali, já esquecendo o Otávio, que a gente já viu que não tem condições para um time de Série A, já colocando o Soteldo para não jogar na terceira partida, já entendendo que o rendimento dele está muito abaixo, entendeu? Então, assim, fica muito clara a má intenção que o Renato estava tendo com o Fluminense. Mas a gente também tem que destacar que no início do jogo, uma coisa que eu até falei pro meu pai, a postura do Fluminense. O Fluminense começou tirando em cima. A equipe do Atlético, o Fluminense estava tirando em cima, tirando alto. Não estava conseguindo encaixar, estavam começando a sair. E eu falava, pai, mas a postura do Fluminense, eu gosto. Cara, eu gosto quando o Fluminense sobe o bloco e quer jogar futebol. Quanto tempo a gente não via aquele contra-ataque do John Kennedy do Serra? Eu não me lembro do último gol de contra-ataque daquela forma. Parecendo uma bala, meu amigo. Rápido, chegando na frente, progredindo rápido. Eu não me lembro a última vez que eu vi o Fluminense fazer uma partida dessa forma, querendo jogar, querendo ganhar. Nos últimos meses, o Fluminense fazia um gol, recuava inteiro, seja contra quem for. Dentro do Maracanã, a gente ficava sofrendo. E hoje, não tinha necessidade de sofrer. E o Fluminense entendeu isso. Foi lá, fez o primeiro, fez o segundo. E demorou um pouco, mas fez o terceiro. O Fluminense começa a partida tirando em cima, demorou para achar o encaixe, o Atlético começava a sair, mas o Atlético com 3 zagueiros teve muita dificuldade nessa criação do meio campo da equipe atleticana. E o Fluminense soube muito bem aproveitar isso. O Zubeldia deu um verdadeiro nó tático do Sampaoli hoje. Vem uma jogada de ataque do Fluminense num jogo que estava ali meio morno, sem grande chance, de algumas decisões erradas no Canóbio no primeiro tempo, que podia ter finalizado a gol e ter gerado uma oportunidade melhor para o Fluminense, mas não fez. E de repente o Acosta, numa bola de lateral, o René dá no Acosta, a movimentação do John Kennedy, a gente tem que chamar a atenção. A partir do John Kennedy, se for para começar a falar do primeiro gol, a gente tem que começar a falar do John Kennedy. Faz pivô melhor do que o Everaldo, tem mais habilidade, entende mais o jogo. A gente não entende o porquê o John Kennedy não podia jogar com o Renato Gaúcho, somente o Everaldo. E ele tem essa intensidade, sabe se movimentar nas costas, fazendo diagonal, e ele faz exatamente isso no primeiro gol. Finaliza de primeira, finalização rápida. A bola, o Everson faz uma boa defesa, a bola sobra para o Samuel Xavier, que acha a finalização perfeita, porque a bola tinha que entrar ali. Ele ajeita todo o corpo embaixo de um 3 dedos, onde a bola deveria ir, faz um 1-0. Lei do ex, né? Salvo engano, ele fez em 2023 e 2024 contra o Atlético. Primeira lei do ex do jogo. Abrindo o Fluminense 1-0. E o Fluminense, a partir dali, começa a controlar o jogo. O Atlético até começa a subir mais para o ataque. Tem uma finalização na mão do Fábio, mas nada demais ali no primeiro tempo. Vem o segundo tempo. A gente vinha se acostumando ao Fluminense, quando estava com 1-0, recuar toda a sua linha de marcação. O Fluminense agora começou, foi em cima. Já nos primeiros momentos tem aquela finalização, a bola que passa pelo John Kennedy, e o John Kennedy não alcança. Tem o segundo lance de finalização. O Fluminense, sabe, a mentalidade, é o que eu estou falando. A mentalidade do Fluminense mudou. Que partidaça do Acosta. Como a gente até o Gabriel Amaral comentou isso. O Fluminense consegue marcar bem com o Nonato.
quando estão os 3 volantes. Mas um time que só consegue jogar se tiver com os 3 volantes, marcar só com os 3 volantes. E como a gente precisava de criatividade, como a gente precisava de meio campo. E me parece, primeiras impressões, que esse Acosta joga muita bola. Já vinham sofrendo muito no primeiro tempo, porque o Atlético batia e batia muito, e o juiz deixou correr muito o jogo nesse sentido. O Acosta teve pelo menos umas 6 faltas violentas, uma que deveria pelo menos ter um amarelo e quem sabe ser consultado pelo VAR no começo do jogo, e mesmo assim não teve. O Acosta acha o bom passo no primeiro tempo, deu dinâmica para o Fluminense no jogo inteiro. Teve lances que tentavam parar o Acosta na falta e ele sustentava. É um jogador que parece que realmente é craque de bola. A gente tem que ver mais um pouco, mas que partida absurda do Acosta. Martinelli e o Hércules muito regular, ajudando muito nessa criação. Thiago Silva e Freitas muito bem, apesar que o ataque do Atlético Mineiro não foi efetivo. Aliás, o Atlético foi uma partida muito abaixo, não conseguiu criar praticamente nada. Pouquíssimas finalizações. E a gente via a equipe jogando assim contra o Fluminense, como foi o Lanús no primeiro jogo, o Bahia. E a gente ficava, poxa, não faz o gol, não faz. E acabava que tomava, porque não matava a equipe que tá mal. Hoje não. O Fluminense fez o gol, controlou. Se não teve a intensidade 100% para estar jogando bonito, como o narrador e comentarista da Record, que passaram o jogo incomodados com isso, criticando a partida, mas jogou, sabe, a bola para ganhar e ganhar muito bem. O Fluminense controlou muito bem o jogo, o Fluminense contra-atacou, coisas que não fazia há muito tempo. O Sérgio e o Canó vem se tornando jogadores extremamente importantes, apesar de algumas tomadas de decisões erradas. O John Kennedy mostra que é muito superior ao Everaldo, entendeu? Não tem como a gente estar mais falando em Everaldo, apesar de participar do terceiro gol. É uma aberração no lance que teve para finalizar, que a zaga tentou que ele fizesse o gol, ele se tremeu antes do lance, quase não domina, desajeitado, finalizou de todo jeito, assim. É um atacante triste, é lamentável que ele ainda esteja entrando, mas a gente entende hoje ele entrar porque o Cano se machuca, mas vai para a terceira opção e tomara que não jogue mais, como é o caso do Soteldo, que vê o Keno entrando no final do jogo e numa boa bola do Lima, que a gente precisa falar, fez uma boa partida no jogo, na vitória no Maracanã, fez uma boa partida contra o Sport, ganhando confiança, finalizando. Hoje acho o cruzamento pro Keno na posição que o Soteldo vinha entrando. Até perguntei, será que o Soteldo faria o gol? Eu acredito que não, ele cabecearia de nunca, seria para fora, mas mostra que ele começa a entender que tem jogadores que não dá para jogar no Fluminense. E assim, a postura do Fluminense, eu digo para vocês, estou muito fechado com o Zubeldia. Não opinei sobre a sua chegada. Agora, se ele manter esse pensamento, sabe, intenso, o Fluminense jogando, querendo jogar, pelo menos subindo o bloco, cara, pode dar errado, mas eu quero ver o Fluminense querendo jogar futebol. E não todo mundo dentro do gol e alguém tomando nas costas, entregando em algum momento, porque ele passou o tempo todo lá atrás, não tem um contra-ataque, não tem uma boa triangulação. Hoje, quantos 1-2 o Fluminense tentou hoje, o Atlético parou na falta. Em faltas que o juiz nem marcou, mas tentou. Por várias vezes o Acosta fez com o Serna, com o Canóbio, o próprio Martinelli que faz isso muito bem. Quando dá nele, vai, ele acha a bola. Partidaça do Samuel Xavier. Eu acho que o negativo do jogo de hoje é o René, que erra demais, sabe? Destoa de toda a equipe o René. René destoa realmente errando passes tão simples. Até quando tava no Olé, eu falei, quem vai quebrar o René? Dito e feito. Quando a bola chegou no René, ele quebrou o Olé. Então, assim, é o cara que vem destoando dessa equipe do Fluminense. E o pior é que o reserva é o Fuentes. Eu não sei qual vai ser a solução. Então, assim, a gente fica muito feliz, mas também não tem como se lamentar, porque a gente entregou praticamente a Sul-Americana para esse time do Atlético, que é um time bem limitado, até em comparação ao nosso. A gente viu hoje, o Fluminense deu um baile nesse Atlético. E a gente talvez vá ver eles ganhando a Sul-Americana, que era o título que mais estava viável, mais estava no nosso rosto, e a gente viu escapar com as besteiras que eu falei no início do vídeo, que o Renato estava fazendo, era claro, todo mundo percebeu, mas a arrogância que ele voltou do Mundial, o mau gosto de estar no Fluminense, isso de querer entender mais de futebol, só ele entendia de futebol no mundo, nos custou caro. E hoje eu peço muito e torço que o Zubeldia consiga salvar esse Fluminense, porque nós temos uma Copa do Brasil. Se ele tirar as peças que não podem mais entrar,
numa partida decisiva, continuar com essa postura, com esse encaixe. A gente parou de sofrer com a bola aérea em pouquíssimo tempo. A gente não tá mais falando de bola aérea aqui não, entendeu? Então, se ele conseguir encaixar, esquecer essas peças que atrapalham, conseguir achar uma equipe bem encaixada, botando o bloco do Fluminense mais à frente, mas quando recuar, com a defesa bem encaixada, sabe, valorizar muito Martinelli e Hércules, que são essenciais, não precisam estar saindo todo jogo, não. Ou para descansar, poupar em algum momento, ok. Já esquece Otávio, sabe? Já esqueceu hoje o Soteldo. Eu acho que com essa postura, eu tô muito fechado com o Zobeldia, viu? Torço muito para que ele salve o nosso ano na Copa do Brasil. A gente já vê um caminho melhorando no brasileiro. Se não fosse os 2 pontos perdidos lá contra o Sport, talvez a gente já estaria com 40 pontos empatado com o sexto. Mas a gente tem 2 jogos a menos. Então já tem um caminho ali para a gente estar indo direto para a Libertadores, que é o mínimo que esse Fluminense tem que acontecer esse ano. O Santi Moreno eu não vou comentar, não foi. Não entrou muito rápido. Everaldo perde aquele gol ridículo, mas participa do terceiro gol. Mas a gente precisa esquecer, a gente não precisa mais ver esse cara com a camisa do Fluminense. Essa é a realidade. Então, assim, de baixa, de negativo, o René. Partida muito abaixo. As equipes já entenderam que ele é o lado negativo da nossa defesa, então eles jogam muito ali. Então, torce aí que o Zubeldia consiga achar esse empate, que o Fluminense volte a jogar partidas assim, com a postura de time gigante, como é o Fluminense, vencendo e vencendo bem, não precisando se recuar contra equipes que não estão bem, que era o que vinha acontecendo. Sabe, muito feliz pela vitória de hoje, mas a gente também fica muito claro como o Renato Gaúcho estava de sacanagem com o Fluminense fazendo o que ele fez pós-Mundial. Ah, só serviu pro Mundial. Não, mas ele voltou com a postura do Mundial ruim e tem que ser criticado. Ele estragou o ano do Fluminense com arrogância, infelizmente. Que o Zubeldia salve o Fluminense, que o Zubeldia ainda consiga cutucar esse título aí que a gente não tinha na visão, mas está entre os semifinalistas, e que a gente consiga ter uma sequência para chegar e ser campeão da Copa do Brasil, terminar um Brasileirão aí na zona Libertadores. Vitória que dá confiança para o Fluminense, vitória que vai chamar a torcida de volta para o Maracanã. A gente tem que lembrar que hoje o público foi muito baixo. Eu falava, cara, quem quer ir para ver isso? E quem não foi, perdeu. Quem foi, viu um Fluminense que a gente torce que seja reconstrução. Tem muito jogador que voltou a ser motivado. Você percebe o caso do Lima. O Lima tá voltando, cara. O Lima a gente não lembra desse Lima jogando dessa forma há bastante tempo. Então, assim, vence o Fluminense. Hoje é uma noite especial, você não pode perder. O Galo vai morrer e morreu bonito com a partidaça do Fluminense. A gente pede que você compartilhe nosso vídeo. Saudações tricolores, deixe seu comentário. Quem foi o melhor jogador da partida? Se você ficou até o final, comenta aí quem foi o melhor da partida. E vamos juntos. Saudações tricolores.